Seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Graça e paz a você e também a toda a sua família. Com a graça de Deus, na presença do Espírito Santo, nós nos encontramos novamente aqui pelas ondas da Paranaíba FM para juntos fazermos uma pequena reflexão do Evangelho de hoje. E que nós possamos pedir a luz do Espírito Santo, que o Espírito Santo ilumine cada um de nós, para que nós possamos estar atento àquilo que Jesus quer falar no nosso coração, sobretudo nesse tempo da quaresma, tempo aí de reflexão, de mudança de vida, A nossa mudança de vida não pode ser só na quaresma, Tem que ser todo dia, todos os momentos. Que Deus nos dê sabedoria, E que nós possamos, sempre caminhar juntos aí nessa caminhada aqui neste mundo, rumo à eternidade no céu um dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, vamos pedir perdão ao nosso bom Deus, Pois nós somos todos pecadores. Que Deus tenha misericórdia de nós, que mais uma vez Ele derrama sobre nós a luz do Espírito Santo. E nós vamos fazer uma pequena meditação do Evangelho de hoje, que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 20. Profissão de fé de Pedro. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho, ou melhor, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, Jesus estava exercendo o seu ministério, anunciando o teu reino, anunciando a tua palavra em toda aquela região. E a palavra diz para nós que Jesus estava juntos com os seus discípulos na região de Cesareia de Filipe. E ali eles fez várias perguntas, a seus discípulos, E aqui a palavra diz para nós, como Jesus disse aí aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Então uns responderam, Uns falaram que é João Batista, outros que ele é Elias, outros que é Jeremias, Então Jesus fez novamente essa pergunta. Então disse-lhe: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, cheio da graça de Deus, naquele momento ele respondeu: Simão Pedro, Jesus falando, perguntando a Simão Pedro: Simão Pedro,
Ou melhor, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Então Jesus perguntou a Simão Pedro, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, cheio da graça de Deus, disse, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Simão Pedro, ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio a este mundo para salvar, para libertar. E nós hoje, eu faço uma pergunta para cada um de nós. Será que nós estamos reconhecendo Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso libertador, assim como Simão Pedro reconheceu a grandeza de Deus? E Simão Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E será que nós estamos proclamando as maravilhas de Deus? Será que nós estamos reconhecendo no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias? Será que estamos reconhecendo Jesus Cristo como nosso verdadeiro Senhor e Salvador da nossa vida? Então eu faço essa pergunta para você e também essa pergunta para mim também, nesse momento de reflexão. E quando nós reconhecemos o nosso Deus como nosso Pai, como nosso Salvador, Ele dá força para nós, Ele dá coragem para nós. E mais do que nunca, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de uma coragem nova. Nós precisamos estarmos revestidos da graça de Deus a cada momento, a cada segundo. E que nós sejamos como Pedro, reconheceu a grandeza de Deus. E hoje também a palavra de Deus vem falar para nós muito forte também sobre este versículo, né? Veja bem, aqui no versículo 18: Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, segundo a tradição da nossa igreja católica, ele foi o primeiro papa. E nós sabemos da história de Pedro, né? Pedro, ele era um cara assim meio autoritário. Ele era um cara assim meio explosivo, né? E eu fico imaginando Pedro dirigindo, né, a igreja de Cristo lá nos primeiros séculos, né? Nos primeiros dias do cristianismo. Eu fico imaginando Pedro dirigindo a igreja de Cristo, né? E nós sabemos que Pedro negou Jesus várias vezes, né? Como a palavra diz no Evangelho, né? Quando Jesus estava preso ali, né? Por causa do anúncio da palavra, né? Pedro negou 3 vezes Jesus, né? E nós não podemos ser como Pedro, não. Nós não podemos negar Jesus, mas temos que reconhecer o nosso Deus, o nosso Pai. Pois Ele é o nosso Deus que veio a esse mundo para a nossa salvação. E Pedro reconheceu em Jesus o Messias. Por isso deverá ser uma pedra de arrimo para seus irmãos. E nós também temos que sermos, né, sustento na vida do irmão. Nós precisamos ser sustento na nossa casa, na nossa família, aonde nós estivermos, que nós sejamos, né, arautos do Evangelho. E meu irmão, minha irmã, então, como eu disse para vocês aqui, Pedro, segundo a tradição da nossa igreja católica, ele foi o primeiro papa. E desde a sucessão apostólica até os dias de hoje, a nossa igreja católica nunca ficou sem um papa. A igreja é santa, mas ela é dirigida por pecadores. E o Papa Francisco está hoje à frente sobre o comando da nossa igreja. E o Papa é falho, eu sou falho, você é falho, a igreja é falha, mas ela é dirigida pelo poder do Espírito Santo. Como Jesus disse a Pedro: Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meu irmão, minha irmã,
Como eu disse para vocês, né? Hoje, nós que somos cristãos católicos, temos o Papa como o sucessor de Pedro. E nós devemos orar pelo Papa. Nós precisamos orar, dobrar os nossos joelhos em oração por ele, para que o Espírito Santo possa derramar sobre ele a verdadeira sabedoria do céu, para que ele possa estar governando a nossa igreja. Nós sabemos que tantos pontos, né? Nós que somos cristãos católicos, tantos pontos, né? A gente vê aí tantos pontos bons que o Papa tem trazido à igreja, mas tem algumas coisas, né, que às vezes não está assim de acordo com aquilo que Jesus ensina na sua palavra e também dentro da nossa doutrina. Algumas coisas às vezes estão um pouco fora. Mas nós temos que orar para ele, para que Deus conceda a ele sabedoria e discernimento. E da mesma forma, rezar pelos nossos sacerdotes, rezar também pelos nossos bispos e por todos nós que somos evangelizadores. E quando nós estamos com Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Porque quando nós estamos com Cristo, pode vir ventos contrários, pode vir coisas contrárias à vontade de Deus, mas nós vamos ter força para nós renunciar, para nós ficar firmes e para que com Jesus Cristo venceremos todas as ciladas de Satanás. E Jesus ainda disse: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então é o próprio Cristo, a palavra do próprio Cristo falando naquele tempo para Pedro, né? E hoje nós estamos aí, mais de 2000 anos, né? A nossa igreja está de pé. E ela ficará de pé até a consumação dos tempos. Pois Jesus disse: eu estarei contigo todos os dias. Né? A palavra de Deus diz para nós, né? Eu estarei com vocês todos os dias. E Jesus está conosco todos os dias. E Jesus, ele é que guia a nossa vida. É ele que guia a Igreja Católica. Pois se a Igreja Católica não fosse guiada por Jesus Cristo, ela já teria arruinado, porque nós temos tantas histórias, né, tantos papas lá, né, no início da igreja, nos primeiros séculos, né, do cristianismo, tantas coisas falhas, né? Mas Deus, ele sempre tem sustentado a igreja, né? E ele sempre vai sustentar essa igreja, porque essa igreja é construída sobre a rocha da verdade. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E que nós possamos a cada dia, a cada momento, anunciar a palavra de Deus. E hoje, sobretudo, neste dia, nesta noite, talvez você está ouvindo essa pregação nessa manhã, nessa noite, nessa madrugada, né, nessa tarde, que nós possamos sempre orar pelo Papa Francisco e por nossos dirigentes, para que o Espírito Santo ilumine a cada um. E a cada um de nós, para que nós possamos seguir em frente e diante dessa palavra, ficar firmes, pois quando nós estamos com Jesus Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós e contra a igreja. Porque todos nós somos igreja, nós somos parte da igreja do Senhor. E com Jesus nós vamos vencer as ciladas do inferno. Com Jesus nós vamos vencer as ciladas que o inimigo tem tentado fazer para destruir a igreja. Mas ele não vai ter vitória, porque com Cristo nós somos mais que vencedores. E eu vou terminando esta pequena meditação de hoje, e que nós possamos estarmos sempre orando uns pelos outros também, né? E sempre seguir os passos de Jesus. Que Deus abençoe você e toda a sua família, e que na próxima quinta-feira nós possamos estarmos aqui novamente para juntos estarmos refletindo a palavra de Deus. O meu muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.